A seleção brasileira encerrou as suas atividades em 2024 com o amargo empate em 1-1 com o Uruguai pelas eliminatórias. Com apenas o 5º lugar nas eliminatórias e atuações nada empolgantes, fica mais do que claro que Dorival Júnior precisa de grandes mudanças para 2025, tanto nas suas ideias de jogo, quanto também nos nomes que tem chamado. Eu vou mostrar para vocês 5 jogadores que, na minha opinião, têm espaço na seleção brasileira para 2025, porém, não foram chamados nessas últimas listas. Vamos lá! Eu quero começar colocando um lateral direito em discussão. Um jogador que em determinado momento até teve uma oportunidade com o Dorival, porém não teve sequência, que é o William, lateral direito do Cruzeiro. Tem feito um ano de 2024 muito consistente. Ele é um bom marcador, ele chega com qualidade no campo de ataque, e isso acaba sendo refletido nos seus números. Então acho que ainda mais hoje, em que o Brasil ainda não encontrou um lateral da nova geração que vá ter sequência. Porque assim, testou o Wanderson, agora deu uma oportunidade convocando o Dodô, mas não está definido quem que de fato vai ter uma sequência. Até o Ian Couto mesmo já foi convocado em algumas oportunidades. Mas o fato é, precisa chegar alguém com um pouco mais de experiência para tomar de vez a vaga do Danilo, que acaba entrando na seleção muitas vezes com o argumento de que é um cara experiente e que tem liderança. O William é um jogador que atuou por um tempo na Europa, já tem quase 30 anos e tá mandando muito bem jogando no futebol brasileiro. É que eu acho que muita gente não tem a dimensão do quão difícil é jogar no Brasil. Pressão da torcida, as viagens desgastantes, jogar campeonatos 2 vezes por semana. Então o William é um cara que, pelo ano que tem feito, eu acho que ele merecia ser premiado com uma convocação para o começo de 2025. Como eu disse, ele tem sido consistente. Ao todo, em 2024, ele tem 6 gols e 10 assistências em 55 jogos disputados pelo Cruzeiro. Vamos agora para o meio-campo, colocando um jogador aqui que para muitos já estava acabado para a seleção brasileira. Mas eu sempre disse aqui que uma hora ou outra ele poderia voltar a aparecer. Pela sua força na marcação, sua experiência, sua liderança, e eu tô falando do Casemiro. Jogador que ao longo de toda a fase do Tite na seleção sempre foi tratado como uma peça-chave, uma peça fundamental. E também não era para menos, Casemiro era até então no Real Madrid o melhor volante do mundo. Após a sua transferência para o Manchester United, acabou sendo prejudicado pela fase ruim da equipe e também ele mesmo caiu de rendimento e passou a ter alguns problemas físicos. Só que nessa temporada, ele, pelo menos individualmente falando, tem voltado a jogar bem no Manchester United. São 16 jogos na temporada e 3 gols marcados. Eu acho que o Casemiro é um cara que ainda cabe na seleção, muito pela necessidade mesmo do Brasil de ter um cara mais confiável no meio campo, um cara marcador mais duro mesmo, além de, claro, agregar com a sua qualidade técnica. Então o Brasil hoje ainda não definiu quem de fato são os seus titulares no meio campo. O Gerson é um cara que tem deixado ótimas impressões nos últimos jogos. Mas o Bruno Guimarães, por exemplo, já é um jogador que tem oscilado. Faz um jogo bom, depois faz um jogo ruim. E o Casemiro é um cara que, pelo menos na seleção, sempre foi bastante regular. Caso ele siga jogando bem no Manchester United, é um cara que eu enxergo que sim, ainda tem vaga para ele. Mais um nome de meio campo presente na lista, mas esse aqui mais pra frente, mais pra armação, é o Matheus Pereira, um jogador que para mim tem feito um ano de 2024 excelente pelo Cruzeiro e nem entendo por que só teve uma convocação e justo quando o Paquetá foi suspenso. Para mim o Matheus Pereira tinha que estar em várias das listas de 2024. Um meia que é criativo, esconde bem a bola, finaliza bem, tem qualidade na bola parada, experiência internacional e, o principal, tá bem nesse momento, que é o que no fim das contas vale muitas vezes para o jogador ser convocado. Então a gente vê, por exemplo, hoje o Dorival tentando trazer o Rafinha mais para o meio campo, como ele tem jogado também no Barcelona, mas por muito tempo vocês viram o Dorival insistindo também no Lucas Paquetá. Mesmo com o Paquetá não tendo bom rendimento no West Ham e muito menos na seleção brasileira, onde mais leva cartões amarelos do que participa de gols. Então o Matheus, pela consistência do ano, pelos bons números, eu acho que também é um cara que tem vaga para 2025. Porque hoje você vê que o Dorival tem empilhado convocações de pontas. Mas não dá para você fazer um time só de pontas, você tem que ter jogadores também que sejam especialistas naquela posição. E o Matheus Pereira é um cara ideal para essa função de meia, camisa 10, articulador. Eu havia exaltado bastante os números do Matheus em 2024 e de fato eles são muito bons.
Em 54 jogos pelo Cruzeiro, ele marcou 9 gols e deu 15 assistências. O próximo nome que eu vou falar aqui é um jogador que ele é polivalente, ele pode jogar em várias funções. Meio campo, falso 9, ponta, e é Anderson Talisca. Um jogador que eu não tô nem falando só agora da era Dorival não. Por muito tempo na era Tite, Talisca fazia por onde para ser convocado, mas não era lembrado. Talvez porque não jogava em um time da Premier League, que parece ser um pré-requisito para um jogador aparecer numa lista da seleção. Mas enfim, Talisca hoje está no Al Nassr da Arábia Saudita, onde sim, é um mercado inferior tecnicamente comparado com a Europa, porém lá estão também outros nomes importantes do futebol mundial que são convocados para suas seleções. Então Talisca está por lá. Na temporada passada teve uma média de participação em gols de quase 1 por partida e agora nessa temporada já são 8 gols em 17 jogos. Jogador que finaliza bem com as duas pernas, faz gol de cabeça, bate falta, é muito oportunista. Não sei porque um jogador com essas características tão completo não aparece nunca na seleção brasileira. Como eu disse, o Brasil tem vários pontas habilidosos, velozes que são muito qualificados. Só que não dá pra você querer fazer um time apenas composto por jogadores que jogam na beirada. E o último nome dessa lista, que na minha opinião tem que voltar a aparecer na seleção em 2025, é o Endrick, atacante do Real Madrid. Vamos contextualizar. Endrick nesse momento tem jogado muito no Real Madrid? A verdade é que não. Veio de um mês em que praticamente atuou em apenas uma partida. Mas também não é pra menos. Ele tá no melhor time do mundo, o atual campeão da Liga dos Campeões e brigando por posição com Kylian Mbappé. Não é como se ele estivesse no banco para um jogador qualquer. E na seleção brasileira, a verdade é que o Endrick sempre teve um bom rendimento, mas nunca teve uma sequência dada justamente pelo Dorival. Então, se lembrem aí, jogo contra a Inglaterra, entrou no segundo tempo, fez gol. Contra a Espanha, entrou no segundo tempo, fez gol. Contra o México, entrou no segundo tempo, fez gol. E mesmo após tudo isso, não teve sequência nenhuma como titular. Foi titular num jogo contra o Uruguai na Copa América, jogo difícil, e depois foi titular contra o Paraguai nas eliminatórias, mas foi substituído já no intervalo. Então é um jogador que, na minha opinião, tem um potencial muito grande, muita força física, velocidade e, acima de tudo, personalidade. O Endrick mostrou ser aquele tipo de jogador que tem um poder de decisão diferenciado. A seleção brasileira, na minha opinião, precisa de jogadores com esse perfil. E outra, querendo ou não, o Endrick é um tipo de jogador que fez falta agora nessa última data FIFA, porque tanto no jogo ontem contra o Uruguai, quanto no jogo contra a Venezuela, depois que o Igor Jesus do Botafogo foi substituído, o Brasil ficou sem referência, sem camisa 9. Então também não existe sentido nenhum em você convocar apenas um centroavante e depois que ele é substituído, o Dorival tem usado novamente apenas jogadores que são pontas e fica colocando eles em posições que eles nem estão acostumados a atuar. Então eu acho que o Endrick tem potencial e tem espaço para estar na seleção em 2025. Creio que agora, passando essa fase negativa do Real Madrid, ele vai voltar a ter sequência e a consequência vai ser também ele voltar a ser convocado. Agora eu queria saber de você aqui nos comentários. Desses 5 nomes que eu disse que cabem na seleção para 2025, com quais você concorda e de quais você discorda? Não se esqueça de comentar. Então, bom galera, esse vídeo foi o segundo dessa quarta-feira. Eu agradeço profundamente a você pela companhia em mais um vídeo do canal. Não se esqueça, se tiver gostado do vídeo, deixe o seu like, se inscreva no canal, compartilhe, comente e me siga aqui também nas minhas redes sociais. Então é isso galera, tamo junto, até amanhã e até o próximo vídeo. Fiquem com Deus. Vini Wagner aqui, valeu, falou e fui!